Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho da minha história. Vai ser um pouquinho diferente do conteúdo que eu tenho postado aqui no canal, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da minha história. Então, começando, quando eu era criança, nós morávamos num sítio, não me lembro o nome agora, não me recordo. E aí, meu pai ficou doente com aquela enfermidade, né? Eu ia fazer 3 anos no dia 29 de junho, meu pai faleceu no dia 19 de junho, não me recordo o ano, gente. E minha irmã ia fazer 2 anos dia 29 de julho, e aí meu pai morreu no dia 19 de junho. Eu não tinha nem 3, minha irmã não tinha nem 2, então ficou minha mãe ali naquele sítio, sozinha, sem vizinhança, sem nada, com 2 crianças, uma que ia fazer 3 e uma que ia fazer 2. Então, minha mãe resolveu vir morar com meu avô, né, com o pai dela, para poder arrumar um serviço e começar a trabalhar, né, porque agora ela já era uma viúva, né, com 2 crianças ainda bem pequenas. E minha mãe era uma pessoa batalhadora, trabalhadora, boa de coração, gostava muito de fazer o bem para as pessoas. Minha mãe era excelente, uma ótima pessoa. Então, ela começou a trabalhar, meu avô ficou cuidando de nós, ela começou a trabalhar na roça, cortando cana, porque não tinha dia ruim para ela. Ela ia até doente para a roça, né? Todo mundo fala que eu se pareço, eu fui a filha que eu mais pareço com ela. Então, gente, e aí, voltando no assunto, ela foi trabalhando, meu avô cuidando de nós. Aí chegou um certo tempo, nós já era grandinha, já era bem grande, mais ou menos uns 11 anos, por aí. Eu tinha, não me recordo direito, vou contar meio, né, porque nem tudo a gente recorda. Então eu tinha mais ou menos a faixa de uns 11 anos, meu avô ficou doente, deu aquela enfermidade nele também. E ainda mais, meu avô estava doente, né, a situação estava ainda mais pior. E aí, arrumou na creche, nós fomos para a creche, eu e minha irmã. Aí meu avô ficou de cama, e aí, né, ficou um par de tempo, não me lembro quanto tempo que foi, gente. Eu sei que um dia ele veio falecer, eu até vi na hora que ele morreu, eu vi ele morrendo, gente. Nossa, a coisa mais triste que tem. Nossa, eu amava muito meu avô. Não que eu não amava minha avó também, mas eu tenho mais conhecimento com meu avô, que minha avó morreu mais primeiro, né, de tempo. Né, antes dele falecer, tudo ficou doente, ele recuperou tudo. Aí ele continuou, nós continuou aí ele continuou cuidando de nós. A mãe conheceu um homem, teve um relacionamento com ele, e aí teve minha irmã, que é a minha irmã, essa moreninha, a minha irmã Mara. E aí, nesse intervalo de tempo, meu avô tinha dado uma melhorada, e depois teve um certo dia que ele ficou, não me recordo muito bem, mas ele ficou ruim, e aí ele ficou acamado, e aí minha mãe colocou nós tudo na creche, porque não tinha com quem deixar nós, sendo que era o meu avô que cuidava de nós, né? E aí ele ficou ruim mesmo, gente, ficou internado, depois voltou para casa, ele estava acamado, eu me lembro até hoje, ele ficava numa caminha lá de solteiro. Aí entrei no quarto, vi ele morrendo, gente. A última respiração do meu avô, nossa, foi muito triste, eu chorei, porque eu gostava muito dele. Mas, né, infelizmente, né, ele veio a falecer. Naquele dia, eu vi ele morrendo, ele faleceu naquele dia mesmo. Eu vi o último suspiro dele. Ficamos lá com os meus tios, e aí minha mãe pegou, arrumou uma casa de aluguel, até a casa da mãe do dono da casa que a Isa mora, né? Moramos lá um par de tempo nessa casa. E aí minha tia pegou e falou para minha mãe, porque minha mãe morava eu, minha mãe e minha irmã. Aí minha mãe conheceu um outro rapaz, meu padrasto, e amigou com ele. Aí nisso que ela amigou com ele, aí ficou nós, minha mãe e meu padrasto, né? Aí um dia a minha tia convidou nós para ir morar na casa dela. Mas a casa dela, ela falou, vou dar para vocês morar de graça. Nossa, nós ficamos muito felizes, né? Eu agradeço os meus tios até hoje,
por essa bondade, por eles ter feito por nós. Minha tia falou, mas Luzia, eu dou para vocês morar lá, vocês não precisam pagar nada, só que a casa eu não tenho condições de colocar piso, contrapiso agora. A casa era de terra, o chão. Minha mãe falou, não tem problema, nós vai assim mesmo. Aí nós ficamos morando na minha tia por 3 anos, lá na minha tia, sem pagar aluguel. E aí um dia minha tia precisou da casa, e aí nós fomos morar com meu outro tio deu a casa dele para nós morar e foi morar com a minha outra tia. E minha mãe foi na prefeitura, falou, não, eu vou pedir pro prefeito, né? O prefeito, era até o Valdemir, pro prefeito, eu vou pedir para ele para fazer um outro cômodo pro meu irmão, que meu irmão tava, né, deu a casa dele, um comodinho, né? Morava num comodinho, gente, bem pequenininho, um banheiro pequenininho, uma varandinha bem pequenininha. E aí ela foi lá, conversou com o prefeito, a minha mãe, o prefeito deu os material, deu tudo, e o pedreiro da prefeitura, acho que foi, não me lembro, ele voltou e mudou lá naquele cômodo que o prefeito tinha dado os material para minha mãe. Não me recordo quanto tempo que nós moramos na casa do meu tio. E aí um dia minha mãe saiu um sorteio, né, uma inscrição, minha mãe foi lá fazer, que era do mutirão. Do sorteio, tal dia, tão esperado do sorteio, né, gente? Como todos sabem, né? Aí minha mãe foi sorteada. Deus abriu as portas, Deus abençoou. Era o terreno com o alicerce. Nossa, mas tá bom, né? Nós ficamos toda felizes. E aí, nesse intervalo, nós continuamos morando na casa do meu tio. Aí minha mãe conversou com meus primos. Eles são pedreiros, os dois. E aí falou com ele, minha mãe falou com ele se ele fizesse para minha mãe. Aí ele falou, tia, nós vamos fazer essa casa para tia. Do jeitinho que tá lá, nós não vai cobrar nada. Nossa, que alegria, que felicidade. Deus abençoe meus primos. Só Deus para recompensar o que eles fizeram para minha mãe. Meus primos são uma ótima pessoa. Pedreiro bom, gente. Vocês têm que ver. Fizeram a casa da minha mãe, que é a casa que as minhas irmãs moram hoje, né? Minha mãe agradeceu muito, minha mãe chorava, gente, vocês tinham que ver, me cortava o coração, porque minha mãe era uma pessoa muito sentimental, ajoelhou agradeceu meus primos por tudo que eles fez por nós, porque olha, para pagar um pedreiro hoje, como vocês sabem, né, não é fácil não, é difícil. E eles não cobraram nada da minha mãe, só Deus para dar em recompensa, abençoar a vida deles, né. Até hoje eles trabalham de pedreiro, são uns ótimos pedreiros, são umas pessoas boas, né? Eu gosto muito deles. Enfim, eu gosto muito, né, da minha família, dos meus familiares. Então, gente, e aí chegou o tal dia tão esperado da mudança, né? Nós mudando. Nós mudamos para nossa casinha, né? Graças a Deus, que Deus preparou o lote e preparou até os pedreiros para minha mãe. Deus é tão bom na nossa vida, né, gente? Por isso que nós temos que agradecer muito a Deus. Estamos passando provação, agradeça. Estamos passando luta, agradeça a Deus, porque a vitória é maior ainda. Minha mãe sofreu muito, muitas humilhações, nós passou, gente. Mas graças a Deus, hoje nós estamos aqui, né? Eu e minhas irmãs. Minha mãe, Deus recolheu. O último ano que ela trabalhou, né, da vida dela, foi o ano 97, né? Que foi o ano que ela faleceu também, gente. Então, ela faleceu dia 17 de janeiro de 97. Vai fazer, dia 17 de janeiro de 2021, vai fazer 24 anos que ela morreu, faleceu. Deus levou ela para a glória, né? Então, gente, e aí, gente, minha mãe era uma pessoa, ela trabalhava, como eu falei para vocês antes, ela trabalhava até mesmo doente, não tinha tempo ruim para ela, chuva, frio, ela ia, sol, ela ia. Minha mãe era, ai, muito trabalhadora e boa para as pessoas, uma pessoa muito boa de coração. Um certo dia, cresceu uma carne nos 2 olhos dela, uma carne crescida, através dessa carne crescida, aí levou para Barreto, fez cirurgia de um olho, fez cirurgia do outro, mas, gente, infelizmente, foi ótimo, a cirurgia foi excelente, mas infelizmente o olho esquerdo dela, gente, a carne começou a crescer, virou aquela doença do câncer. Tampou todo o olho esquerdo dela, gente, tampou todo o olho dela. Ela não enxergava mais, só enxergava com aquele que ela operou ficou bom.
E aí, gente, minha mãe grita, é muito triste agora essa historinha, esse pedaço aqui que eu vou contar pra vocês. É uma história real, realidade mesmo, que aconteceu com minha mãe. E aí, nós na casinha já, minha mãe foi cada dia mais piorando. Não que quando ela mudou lá já estava doente, sempre ela era doente, mas ela estava boa. Aí quando ela mudou lá, né, ela carpia, pegava baciada, porque o quintal era cheio de tiririca. Ela pegava aquelas bacias, ia tirar tiririca com a mão, com o enxadão, ia puxando todas aquelas raizinhas da tiririca, vocês sabem, né? Até que ela limpou todinho o quintal, gente. E aí, gente, um certo dia, né? Ela começou a arruinar cada dia mais da vista, da esquerda, né? Que a direita estava boa. Aí foi arruinando. Aí ela foi ficando com o olho esquerdo cada dia mais ruim. Aí nós fomos no médico, num hospital, numa cidade vizinha, que é o hospital que atende as pessoas daqui da nossa cidade. Porque aqui a cidade é pequena, não tem hospital, né? E cada dia minha mãe foi ficando mais ruim. Aí fomos no hospital, gente. Aí nós chegamos nesse hospital, eu e minha mãe, chegamos nesse hospital para passar com o médico especialista dessa doença, né? Chegando lá, o médico falou para ela, porque ele fala mesmo. Ele é assim, uma pessoa que ele já fala a verdade para a pessoa. Aí falou pra minha mãe, examinou minha mãe tudo, perguntou se doía, minha mãe falou que doía muito, e ela tava trabalhando assim mesmo. Ele pegou e falou, ó, Dona Luzia, eu vou falar a verdade pra senhora. A senhora quer saber mesmo a verdade? Minha mãe falou, eu quero. Nossa, eu já fiquei suspensa na hora, meu Deus. Já fiquei assim, né, porque falou bem assim. Aí falou, ó, eu vou falar a verdade pra senhora, Dona Luzia. Se a senhora quiser viver mais nessa terra, a senhora tem que arrancar esse olho. Aí a senhora vai sobreviver muitos anos ainda nessa terra. Aí minha mãe olhou para ele e falou, é? Então, doutor, eu não vou arrancar o meu olho. Eu vou morrer, mas não vou arrancar meu olho. Falou pro doutor. Eu comecei a chorar desesperada ali dentro daquela sala, ali naquele hospital, meu Deus do céu. Eu chorava, não parava mais. Ele falou, não tem jeito, as vistas da senhora. Tudo, tinha tampado tudo o olho da minha mãe. Não via mais o olho da minha mãe. Era só uma carne grandona e tampada. E aí, gente, imagina o sofrimento, imagina a dor. Tadinha da minha mãe. Só de lembrar, gente, me dá uma coisa. Assim, de lembrar a reação dela ali no momento, dentro daquele consultório. Misericórdia, meu Deus. Eu tô querendo parar por aqui, gente, e depois ter a parte 2, porque, sei lá, daqui a pouco... É porque, sabe, mexe com a gente, entende? Esse vídeo vai ter a parte 2, porque eu não vou conseguir contar tudo, né? Porque é uma história triste, real, né? Triste, né? Da minha mãe. Aí depois eu vou terminar em outro vídeo, eu vou estar gravando pra vocês, porque senão vai ficar muito grande. Eu ainda quero soltar hoje é segunda-feira. Então, gente, é isso. Parte 2, viu? Aí eu vou deixar o link desse vídeo no outro vídeo que eu estiver gravando, tá bom? Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Tchau!